Olá pessoal, nessa aula de hoje eu vou fazer um experimento utilizando a gasolina comum, tá? O assunto envolvido é interações intermoleculares, tá? E para isso eu vou utilizar água destilada, a gasolina comum, tá? Essa gasolina foi retirada do tanque frio de um veículo, é a gasolina comum comprada no posto, e um pouquinho de cloreto de sódio. Vou utilizar esses reagentes, digamos assim. Além disso, desses béqueres, eu vou utilizar também 2 provetas de 100 mililitros cada e um bastão de vidro. Tá? Bom, a gasolina comum, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, pode conter um certo teor, uma certa porcentagem de etanol, de álcool etílico. Tá? Então, esse líquido amarelado aqui, ele não é somente gasolina. A gasolina é constituída de hidrocarbonetos, um tipo de substâncias que vocês vão estudar somente no 3º ano, mas é derivado do petróleo. Esses hidrocarbonetos são obtidos a partir da destilação do petróleo. E para ser vendida, adiciona-se a essa gasolina uma certa quantidade de álcool etílico, de etanol. Tá? Então existe um limite máximo, permitido por lei, de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, de quanto de álcool, qual o teor de álcool pode ser adicionado a essa gasolina. Então nós vamos fazer um experimento hoje para descobrir quanto de álcool tem nessa gasolina aqui que eu retirei do tanque de um carro. Tá? Então você vai pesquisar qual que é o teor máximo permitido para a gente falar se essa gasolina está dentro ou fora da lei com relação ao teor de etanol. Beleza? Bom, além da gasolina, eu vou utilizar a água destilada. A água destilada é a água pura. Você já deve ter estudado que a água é uma substância polar e que os derivados do petróleo, como a parafina, por exemplo, a parafina ela se dissolve na água? Não, não dissolve. A parafina é apolar. A gasolina, assim como os outros derivados do petróleo, também são apolares e eles não se dissolvem na água, tá? Porque a água é polar. Porém, eu vou fazer algo aqui que é para polarizar ainda mais essa mistura. Aqui, junto com a água destilada, eu vou colocar um pouco de cloreto de sódio, então agora o rótulo ali já está errado, não é mais água destilada, agora é uma solução aquosa de cloreto de sódio. E o objetivo disso é deixar essa solução mais polar ainda, porque agora a solução contém íons cloreto e íons sódio. E íon se forma quando há excesso ou falta de elétrons numa partícula. Então, é o extremo da polaridade, é a formação de um íon. Então, agora não temos mais água destilada, então esse rótulo aqui está errado. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar a proveta, tá? Vou colocar 50 mililitros de água com sal em uma proveta e 50 mililitros de gasolina na outra proveta. Tá? Então, esses volumes aí, é importante que a gente registre. Então, se você estivesse fazendo a aula prática agora, você ia anotar lá no seu caderno de laboratório 50 mililitros de água com sal. Para fazer a leitura de forma correta, a gente coloca o líquido aqui na altura dos olhos, não dá para filmar isso aqui, senão vai desmontar o meu sisteminha aqui. A gente coloca os olhos na altura do líquido e observa-se o menisco, que é uma curvatura que o líquido faz quando ele está dentro de um tubo, no caso de um líquido incolor, a gente olha a parte inferior desse menisco, dessa curva que ele faz. Essa parte inferior tem que estar tocando o
referente aos 50, né? No caso aqui que eu quero 50 mililitros. Então ainda está abaixo, deixa eu ver se dá para mostrar isso aqui. Então eu vou colocar um pouquinho mais da solução. Pronto. O menisco coincide com o risco. Então 50 mililitros de água em uma proveta e na outra 50 mililitros de gasolina. Lembrando que as provetas estão previamente secas e limpas. E como a gente está trabalhando com um líquido aqui, que é a gasolina, que é volátil, ou seja, que evapora facilmente, e que além disso, além de volátil, é combustível, ou seja, ele entra em combustão, em outras palavras, ele pega fogo, na prática de hoje não pode haver nenhum tipo de chama no laboratório. A gente não pode acender o bico de gás, não pode acender isqueiro, não pode acender fósforo. Aqui a marca dos 50, ainda falta um pouquinho para completar. Um pouquinho mais, eu estou conferindo, tá, gente? De acordo com o menisco aqui. Um pouquinho mais. Ok, 50 mililitros de gasolina. Então temos aqui, nessa proveta, 50 mililitros de gasolina e aqui 50 mililitros de água com sal. Agora eu vou misturar esses dois líquidos em uma proveta. Por exemplo, eu posso transferir a gasolina para a proveta da água ou transferir a água para a proveta da gasolina. Tanto faz. Porém, depois de transferir um líquido para o outro, eu quero fazer uma agitação. Para facilitar o meu trabalho, né, de agitação, eu sei que a água é mais densa do que a gasolina. A densidade da água, né, assim, a grosso modo é 1 e da gasolina é em torno de 0,8. Então a gasolina tende a ficar por cima em relação à água. Então eu vou transferir a água para a gasolina. Porque quando a água chegar, ela vai obrigatoriamente passar para a parte de baixo. Então ela vai automaticamente já se misturando com todo o volume da gasolina, certo? Então vamos lá, fazer essa transferência. Pronto. Foi feita a transferência. Eu estou segurando aqui para escorrer um pouquinho mais. Deixa eu só ajeitar aqui, para que vocês consigam ver também toda a proveta. Joia. Agora, algumas considerações muito importantes, que eu vou explicar depois teoricamente. Tá? Primeira observação, tá? É muito importante nas aulas práticas, né, no desenvolvimento da ciência, a observação. Se eu somar duas massas, por exemplo, 50 gramas de água mais 50 gramas de gasolina, de acordo com a lei da conservação das massas, né, que você já estudou, 50 gramas mais 50 gramas dá um total de 100 gramas, certo? Ok. Lei da conservação das massas. Aqui eu fiz uma soma de dois volumes. Quanto tinha aqui de água? 50 mililitros. Quanto tinha aqui de gasolina? 50 mililitros. 50 mais 50 deveria ser 100, né? 100 mililitros. Porém, se você observar, olha o risco do 100 aqui e olha onde está a gasolina. Está um pouco abaixo. Olhando aqui com mais atenção, a gasolina está próxima de 98, quase chegando no 99, ali está difícil de definir, mas vamos falar 98, que é onde dá para ver o menisco. Quer dizer, então, que tem 2 mililitros que, entre aspas, sumiram. Tá? Daqui a pouco eu explico, né, por que sumiram. Você pode pensar, a princípio, que foi água que não foi transferida, né? Um restinho fica mesmo.
Será que agora cai? Vamos ver. Bom, mesmo que eu deixe... não tem mais nenhuma gotinha, né? Fica um pouquinho aqui na parede aqui da proveta, né? Uma gotinha ou outra sobra mesmo, mas mesmo que eu transferisse tudo e a outra proveta ficasse completamente seca, isso aqui não atingiria 100, tá? Não é, então, resumindo, o volume 50 mais 50 não deu 100. O motivo não foi somente algumas gotinhas que ficaram nessa proveta. Também o motivo não é somente, pode ser, tá? Erro, né, de calibração das provetas, essa aqui estar calibrada diferentemente daquela, também pode acontecer. Mas mesmo que isso tudo fosse corrigido, ainda assim, 50 ml da água com sal mais 50 ml da gasolina não dariam 100, tá? Depois eu vou explicar teoricamente, depois que a gente terminar o experimento. Bom, agora vamos ver o seguinte. A fase aquosa, que é essa amarelada aqui, né, é a fase da água que é mais densa, o volume dela aumentou. E o volume da gasolina, que é essa coloração aqui de cima, diminuiu. Aliás, por que aumentou a fase aquosa? Por que diminuiu a gasolina? Na gasolina, né, nessa gasolina aqui original, tá, a que eu peguei do tanque do combustível, essa gasolina aqui contém álcool. E álcool é uma substância anfifílica. É um nome complicado, duvido que você já tenha escutado esse nome, mas grava esse nome aí, anfifílica. Anfi é duplo, né? E fílico vem de filos, de gostar. Então, ela tem, digamos assim, o álcool tem uma característica anfifílica, significa que ele tem tendências de interagir com substâncias polares e com substâncias apolares. Aqui, nessa gasolina original, aqui ó, no início, quantas fases tem? Você consegue ver duas fases? Você consegue ver a gasolina amarela e o álcool que é incolor? Não. Por que você não consegue ver? Porque gasolina e álcool formam um sistema homogêneo. Tá? Além disso, álcool e água também formam um sistema homogêneo. Vou pegar uma garrafinha de álcool aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um álcool 96%, significa que ele tem 4% de água. A gente consegue identificar o que é água, o que é álcool aqui? Não. Por quê? Porque o álcool etílico, ele interage com a água, que é polar, e ele também interage com a gasolina, que é apolar. Então, quando uma substância interage com outras que sejam polares e também com as apolares, a gente fala que ele é anfifílico, tá? Bom, só que as interações do álcool com a água são mais fortes do que as interações do álcool com a gasolina. Então, o que acontece? Quando o álcool que estava na gasolina encontra-se com a água, que a água estava até mais polarizada porque eu tinha adicionado sal nela, quando esse álcool que está aqui dentro, misturado com a gasolina, quando ele encontra a água, ele larga a gasolina e passa para a fase aquosa. Por que ele larga a gasolina? Porque as interações álcool-gasolina acontecem pelas partes apolares das moléculas. No final de tudo eu vou passar para a parte teórica e eu explico para vocês, tá? A interação entre álcool e gasolina ocorre entre as partes apolares. E qual que é a interação entre coisas apolares? Como é que se chama? É a interação entre dipolos induzidos, que no geral são interações fracas. Já álcool e água, né, têm hidrogênio, ambos têm hidrogênio e ambos têm oxigênio. Ambos têm hidrogênio ligados a átomos de oxigênio. Então, o que acontece entre o álcool e a água é a formação de ligações de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio são mais fortes do que as interações de dipolos induzidos. Então, o álcool sai da gasolina e passa para a fase aquosa. Então, a água que antes era 50, a fase aquosa que antes era 50, passou para 70 e, olhando aqui de longe, aproximadamente 77 mililitros. Ou seja, a fase aquosa aumentou. Tá? Porém,
eu vou considerar para cálculo a gasolina, certo? Eu vou fazer a leitura aqui, vou fazer uma continha rápida aqui na própria bancada, tá? Durante as aulas a gente não escreve na bancada, mas como é uma exceção, vou fazer isso aqui. Então, eu vou escrever aqui na bancada, depois eu mostro, tá? Inicial. Qual que era o volume inicial de gasolina? 50 mililitros de gasolina, certo? Quanto a gente tem agora de gasolina? Então eu vou olhar aqui, ó, a gasolina começa, deixa eu olhar aqui, ó, a fase gasolina é essa parte de cima, lembrando que agora essa gasolina não contém mais álcool, por quê? Porque o álcool saiu para a fase aquosa. Essa gasolina começa aqui, ó, 75, 76, 77, 78. Vai do 78 até 95, 96, 98. De 78 para 98, então a gente tem 20 mililitros de gasolina, certo? Olha aqui a continha que eu estou fazendo. Se o volume inicial era 50 e agora a gente só tem 20 mililitros de gasolina, significa que o volume de álcool que ela continha era quanto? 30 mililitros. Concordam? Por que 30 mililitros? Inicialmente, a gente tinha 50. Sobraram 20. Quantos que saíram? Saíram 30. Quem que saiu? Saiu o álcool. Por que esse álcool saiu? Porque ele faz ligações de hidrogênio com a água, que estava polarizada, né? Bom, 50 mililitros correspondia ao volume total que a gente tinha da gasolina. Então, era 100% do volume total da gasolina. Concorda? Era o volume inicial de gasolina, 50 mililitros. Correspondem a 100%, que é tudo que eu tinha de gasolina. Desses 50, saíram 30 mililitros de álcool. Isso corresponde a quantos por cento? Você pode fazer uma regra de 3 aí, né? Essa porcentagem de álcool aí que a gente está na dúvida é 30 vezes 100 dividido por 50. Você vai fazer as contas aí e vai encontrar que é 60%. Ou seja, a gasolina que eu fiz o teste, 60% de álcool, certo? Então agora você vai pesquisar e descobrir se essa gasolina está dentro do padrão ou não, né? De acordo com a ANP, para o teor máximo de álcool que é permitido, certo? Só movimentar aqui só para você entender a continha que eu fiz, que o flash estava atrapalhando, né? Beleza?